Ô Caio, eu não tenho bafo não, tá? Mas eu gostaria de saber como parar de mentir. E não tem bafo é o caramba, né? Um cara que mente tem o pior de todos os bafos. Pois é. Eu sempre menti por achar a minha vida muito sem graça e nunca ter nada pra contar. Mas eu quero parar com isso. Porque eu tenho me envergonhado das mentiras que contei na minha vida. Me dê uma luz, Caio, um conselho. Não, uma luz não. Obrigado. Bota Como é o nome daquilo ali? Você põe aqui na boca do cavalo, Gabriel? Abridão. Mete um abridão na boca aqui, ó. O salmista diz: Senhor, põe um anjo na minha boca para me descer o cacete toda vez que eu for mentir. Salmo fala isso? Não, só diz assim: põe um anjo à porta da minha boca para que eu não transgrida contra ti. Olha isso, cara. É verdade. Então, mentir, não parar de mentir é uma decisão. Agora é claro que mentir vicia. Especialmente quando mentir é o vício do fraco, é o vício do que se sente sem história, do que se sente sem agenda, do cara desaventurado. É o vício de quem não tem aventuras para contar. Quando o vício decorre da sua falta de agenda provocativa para amigos, para o mundo e para as relações, aí essa mentira se torna muito, muito mais perigosa do que aquela mentira do cara que acrescenta um ponto. Porque tudo era verdade, só que não eram 22 que estavam presentes com ele, eram só 8 pessoas. Mas aconteceu tudo. Entendeu? Ele só queria mais volume. Aconteceu tudo, mas não tinham 5.000 pessoas assistindo a ele. Eram 500, mas aconteceu tudo. Esse cara tem que cortar zeros. Tem que cortar zeros. Para ir parando de mentir. Agora o outro, que cria tudo porque não aconteceu nada. Cria do zero. E que cria tudo por causa de um sentimento de inferioridade e de comparação, porque aparentemente na vida dos outros, que também mentem, as coisas são muito mais excitantes, só que ele não sabe que os outros também mentem. Tem muita gente mentindo por causa de mentiras de colegas. O colega realmente viajou para a França. Ele até paquerou umas francesas, mas não comeu ninguém. Aí ele volta da França dizendo que pegou 3 e não sei o que e tal. Aí ele vai à França. É paquerado por gays. Nenhuma mulher olha para ele. Aí ele volta de lá e diz: não, você pegou também 3 como eu? Não, 3 não, que eu não tenho o teu gabarito, mas peguei uma. Aí ele inventa uma história. É do complexo de inferioridade. É o cara que faz um teste, passa em 26º lugar, mas ele precisa dizer para todo mundo que ele ficou em 3º, 4º. Mas ele passou. Agora, tem aquele que não passou em nada, mas ele chega e cria isso. Quanto mais a mentira é fruto de insegurança, mais difícil é pará-la. Porque a questão já não é a mentira, é a necessidade de, pela fantasia, de maneira pseudo-real, fortalecer a sua identidade perante os demais. Aí isso se torna um vício com apelo visceral. Vem lá de dentro. Por isso o esforço é maior. Mas qualquer um pode parar. Qualquer um. Eu já atendi gente mentirosíssima. Que não conseguia numa conversa. Eu às vezes ficava olhando e dizia: poxa, esse cara podia dizer o que ele tem para dizer, ia ser bom, porque ele é uma pessoa legal. Ele tem material, né? Não é nem material para contar, ele é um bom material. Sei. O problema dessa geração é que essa geração
acha que só vive quem tem histórias para contar. Eles não entendem que quem está vivo é quem é. Não é quem tem uma história para contar. Os caras com as maiores histórias para contar são os maiores panacas que eu conheço. É o cara que disse, eu não acredito o que eu fiz. Eu peguei uma corda, eu desci numa fenda que mal dava para passar. Fui lá dentro de um buraco. Tomei banho numa gruta onde ninguém jamais entrou. Aí vai. Depois eu fiquei quase 3 horas para sair de lá escorregando e você olhando daqui. E dizendo, meu Deus, é um babaca, né? Que história ruim. Que história horrorosa. E você já desceu nessa gruta? Deus me livre. Não quero contar essa história. Puseram um elevador lá, assim, bonitinho de vidro, eu vou dar uma olhada e saio. E tem que se puxar bem pra cima. Não tem essa avidez. Quanto mais você é, menos você precisa mentir. É verdade. As pessoas mentem porque não são. E vivem numa geração em que alguém só se torna alguma coisa se tiver uma história depois da outra a contar. Até que todo mundo ouve essas histórias, descobre as tuas lorotas e você tem que mudar de grupo. Porque naquele grupo ali você deixa de existir para aquelas pessoas. Você cai em tamanho estado de desconsideração. Nossa, mãe. Que a tua vida é curta em tais ambientes. Essas pessoas têm que sair mudando de redutos. Porque a mentira tem perna curta mesmo. E você vai ser alcançado e ninguém tem memória a tal ponto para conseguir repetir nos detalhes as mesmas histórias o tempo todo. Você não consegue repetir nem quando está diante de uma autoridade sendo inquirida pela polícia ou por um juiz. A mesma história 10 vezes do mesmo jeito, a menos que ela tenha sido totalmente verdadeira. Porque se você tiver acrescentado alguma coisa, você vai, sem querer, cometer os lapsos e os atos falhos das omissões, dos esquecimentos. Vai ter que dizer, é mesmo, eu tinha me esquecido disso. Quando alguém lembra você de novo. É verdade. Então, a decisão é de parar. Saber que é duro, é um vício. É como o álcool, é como qualquer outra coisa. Bate a compulsão. E se o sujeito fica um tempo sem fazer isso nas relações dele, ele fica com a sensação de que ele está se diminuindo, de que ele não está crescendo, quando na realidade não é isso. Para mim, pelo menos, algumas das pessoas mais interessantes que eu conheço são aquelas que são capazes de chegar e não vender peixe nenhum, e não contar história nenhuma. E quando eu vejo que ela não tem ansiedade para contar nada, mais interessado em tal pessoa eu me torno. E eu acho que não sou só eu. A maioria vai se interessando muito por gente calma, silenciosa, sóbria, e que quando tem alguma coisa a dizer, inegavelmente aconteceu. Ou quando tem alguma opinião a dar, é só a opinião que ela tem para dar e não tem nenhuma tentativa de impressionar a mais. Os que tentam impressionar acabam mentindo muito. Quem tenta impressionar mente, todo aquele que mente destrói seu caráter. De modo que você trocou a verdadeira impressão que dura, que é a da constância de um caráter coerente, pela impressão de uma fantasia que é produzida por uma mentira que depois destrói diante dos outros aquilo que você pensou que tinha chegado para impressionar definitivamente e não impressionará, porque só impressiona definitivamente aquilo que é verdade em você. Então, cara, é só decidir. Vai doer, dói. Mas dói, você, né? Vai se salvar. Dói. Você vai se salvar. É só parar. Você não vai ficar menos interessante, você vai virar homem. Essa que é a diferença. Ô, Caio, você acha que a mentira pode ser considerada também uma espécie de toque? Tem transtorno obsessivo. Tem mentiras que são um transtorno obsessivo. O fato do cara... Algumas são. Né? Agora, tem outras mentiras que se desenvolvem, a maioria delas se desenvolve por insegurança. Tá. E tem a mentira do mau caratismo mesmo. E a mentira do Congresso, a mentira dos negócios, a mentira do canalha sedutor. Isso. Tem mentiras de todo tipo. A dele é da insegurança. A do canalha é da sedução. A do político é da armação. Tem todo tipo de motivação para mentir.
VTV, o canal é você.